Olá pessoal, boa noite, boa noite. Estamos aqui em mais um podcast Talentos Capixaba. Graça e paz, que a paz, o amor do Senhor esteja na vida de cada um que esteja aqui ligado nesse podcast. E eu já quero convidar você a compartilhar com seus amigos, com sua família, no grupo da família aí, dos amigos. Manda para seus amigos aí para compartilhar e assistir o nosso podcast. Quero convidar você também a se inscrever no nosso canal Rede Aze. Pede o pessoal para se inscrever aí. Também seguir lá nas redes sociais, no Instagram, Talentos Capixaba ES. Segue lá nas redes sociais. E também baixa o aplicativo da Rede Aze. Vai lá na sua loja de aplicativo e baixa a Rede Aze. Você vai ouvir belas canções, grandes louvores, palavra lá com o Thiago Moser no programa O Mensageiro e muito mais, beleza? Hoje nós estamos recebendo aqui, né, a cantora Sabrine Broedel, cantora, e vamos falar um pouquinho, tudo bem, cantora Sabrine Broedel, tudo bem? Graça e paz, tudo bem, Josué? Boa noite a todos também. Uma felicidade, uma satisfação estar aqui com todos vocês, né? Falando, compartilhando do amor de Deus nas nossas vidas, né? Que isso que é importante. Amém, glória a Deus. E já vamos para as perguntas, né? Para conhecer um pouco mais do ministério da Sabrine Broedel. Esse sobrenome, Broedel, eu nunca tinha ouvido falar desse sobrenome, fiquei curioso. Então, Josué, o Broedel eu adquiri com o meu marido, Luiz Carlos Broedel, né? Como é que pronuncia? Broedel. Broedel. Agora eu vou pronunciar certo, Luiz. São imigrantes alemães, né? Ah, sim, bacana. Que vieram para Santa Teresa, apesar dele não ser muito alemão, porque a mãe dele, né, não era alemã, então é mais pela questão do pai dele. Do pai, né? Aí eu adquiri esse sobrenome Broedel por conta do meu marido, eu sou agregada. Bacana demais. Sabrine, conta pra mim aí como é que começou a cantora Sabrine. As inspirações, como é que foi? Conta pra gente, por favor. Então, desde muito pequena, né? Sempre começa na igreja, né? Eu sempre cantava. Minha mãe ia pro coral, me levava, minha mãe e meu pai. E aí a gente ia ouvindo enquanto, geralmente, por isso que é bom, né? A gente crescer no berço cristão, né? A gente vai ouvindo e vai criando, né, o ambiente e tal. Aí fui gostando da música, né? Porém, assim, era só para cantar mesmo na igreja, né? Fui na minha adolescência cantando nos cultos, né? Nos conjuntos de criança, adolescente. Por fim, quando me casei, tive uma dupla com meu tio, né? Sabrina e Gessé. Sim. Antemão, eu só cantava no Ministério de Louvor, né? E solo também na igreja. Aí ele me convidou pra gente fazer algumas agendas juntos, sem compromisso, né? Só pra adorar a Deus mesmo, né? Aí nós começamos e decidimos gravar um CD juntos. E gravamos, né? Foi muito proveitoso, foi muito bom. Porém, demos uma parada porque eu comecei a fazer faculdade. Aí dentro da faculdade veio a pandemia. Aí ficamos 2 anos aí, né? Enquanto, assim, tinha como fazer live? Tinha como fazer live. Porém, eu fiquei muito envolvida. Aproveitei o momento realmente, né? Porque eu fiz a faculdade de marketing. Foi um momento muito proveitoso para mim. Bacana. Né? Aproveitou para se dedicar, né? 100%. Para se dedicar, exatamente. E foi, assim, uma porta muito boa. Eu tive muitas experiências, porque as lojas estavam todas em casa. Então, foi um momento que eu tive para, né, para receber ali bons trabalhos. Bacana. Então, eu me envolvi mais em trabalho e estudos. Então, finalizei minha faculdade, depois comecei a trabalhar. E nesse meu trabalho, eu comecei a trabalhar finais de semana. Então, aí eu já não saía mais para cantar com meu tio, não ia mais para o Ministério do Louvor, claro, tudo agregado com o pastor direitinho, ele sabia tudo, né? Tudo conforme. Então, aí fiquei um bom tempo mesmo sem cantar. Né? Mas sempre no meu trabalho eu estava falando de Deus, o que Deus tinha feito na minha vida, né? Num desses momentos, né, no Ministério de Louvor, eu canto muito Creio que Tu És a Cura, né? Porque, assim, tudo que acontece na minha vida tem a ver com cura, né? Primeiro foi em ser mãe, né?
Eu não podia ter filhos e Deus me deu João Luiz. João Luiz hoje tem 15 anos. Tá glória. Deus falou para mim no início do Daquele ano, tamanho só tem 15 anos, 15 rapaz. anos, né? Que Maior do que benção. nós, né? O menino é grande. Ele é uma bênção na minha vida, um menino obediente, né? Claro que, assim, são muitos desafios nessa adolescência, nesse meio que a gente vive hoje, Sim. mais dificuldade, mas a gente apresentou ele ao Senhor e ele vive segundo a vontade de Deus, né? Claro que ele tem que fazer as escolhas dele, mas a gente está ali para instruí-lo, né? Por enquanto. E aí, Deus falou para mim no início do ano que eu ia ser mãe, que abriu a minha madre. Em julho eu já estava grávida de João Luiz. Tá, glória. A primeira cura e Milagre. recebi, né? O importante é ter fé e receber também. Isso Com faz certeza. toda a diferença. Então, meu sonho de ser mãe foi realizado e ele me curou. Aí depois eu tive uma doença devido à amamentação, uma mastite crônica. Quando se fala em crônico não tem cura. Mas você sabe que para Deus nada é impossível, né? Por isso que a gente fala, nada é impossível para ti. Por isso que a gente fala, a gente declara o tempo inteiro. Verdade. E assim, quando eu louvo ao Senhor esses louvores, a gente não posso nem falar que a gente se emociona, né? Quando a gente canta, realmente vem de dentro. É uma gratidão que a gente tem ao Senhor, porque Ele faz, Ele acontece mesmo. Ele não é o Deus de ontem, só Ele é ontem, hoje e sempre vai ser. Né? Então, desde quando você declara isso para a sua vida, que Ele é a cura, Ele é a sua cura, seja em qualquer área da sua vida, você recebe. Né? E depois também tive uma gastrite muito intensa, né? Eu não conseguia nem tomar água, que eu passava muito mal mesmo, a ponto de colocar sangue mesmo para fora. E era uma coisa muito desafiadora para mim. Eu falei, gente, o que eu vou comer? Eu vou morrer de fome, né? Então, a gastrite foi um ponto também muito forte na minha vida, mas eu sempre criei, né? Que Deus, Ele ia prover na minha vida a cura, né? E toda vez que eu estava ali no Ministério de Louvor, eu cantava que creio que Tu és a cura, eu estava falando para mim mesmo que Ele realmente era a minha cura. E foi naqueles momentos que eu recebi a cura do Senhor. E no final do ano, eu lembro que o pastor chamou a gente lá na frente e falou, gente, quantas pessoas aqui têm um testemunho para contar? Lembra quando no final do ano sempre o pastor fala, né, para quem tiver alguma coisa para contar? E eu fui. Aí contei esse milagre aí, todo mundo, né, se manifestou. Aí todo mundo veio também junto, porque todo mundo ficou empolgado. Então, o importante é isso, você ser, né, um espelho, né, do bem, né, ser a boca de Deus ali para poder outras pessoas, né, saber que Deus realmente faz. Sim, verdade. Inspiração, né? E hoje eu tô aqui, né, voltei, tô fazendo alguns trabalhinhos de cover, né, agora eu tô num trabalho mais tranquilo. E aí estou voltando aos poucos, não abri a agenda ainda, mas já vou começar a abrir daqui a um tempinho para estar indo ministrar nas igrejas, E adorar. Essa experiência de dupla, você começou a cantar, realmente gravar, né, no estúdio, profissionalmente, dizer assim, né? Como é que foi essa experiência de cantar em dupla? Foi diferente? Obstáculos? O que você achou dessa experiência? Então, é bem diferente mesmo, porque são duas cabeças diferentes, principalmente porque é homem e mulher, né? Assim, mas muito tranquilo também, porque meu tio também, ele é uma bênção, né? Então, assim, foram poucos desafios, assim, entre os dois, mas, assim, pela questão mesmo do nosso mundo à parte, né, que a gente tem, a nossa vida mesmo, que a gente deu uma afastada. Mas ele continuou, né? Ele continuou, ele continua fazendo a agenda dele. Mas, assim, não estava tendo como eu ir mesmo. E eu falei, então você vai, não para. Né? Tem um momento da vida que a gente tem que definir, né? Não, eu quero nesse momento, é isso aqui. Isso. Aí mais pra frente a gente pensa numa outra forma de seguir em frente o ministério, no caso, né? Exatamente. E quando a gente fala de ministério, a gente precisa, né? Claro que existem parcerias que abençoam muita gente, mas também a gente precisa desembolsar, a gente precisa investir em algumas coisas, né, Tudo tem gasto, né? Tudo tem... o ir e vir, tudo ali. Então, a gente precisa ter uma base, ter um capital de giro ali para poder estar abençoando também as igrejas que a gente está indo, né? Porque, assim, nem todo mundo tem a capacidade de estar ajudando, né? A gente... Sim. Então, a gente fica ali na disposição. Então, o que eu falei? Eu vou estudar, vou me estabilizar
né, para poder eu continuar esse ministério aí. E esse ministério, o seu ministério, você sente uma necessidade de voltar ou você chegou um momento, não quero saber mais de cantar, vou ficar na faculdade que eu fiz 100% e não quero. Você já pensou nisso ou você teve alguma motivação para retornar? Na realidade, eu não desisti, né? Igual eu te falei, justamente mesmo porque não tinha como, porque igual eu falei para você, você tem que ter um ponto ali para você seguir depois com os seus sonhos em frente, porque tudo precisa, né, da parte financeira. Então ali eu falei assim, então vou dar uma parada, vou estudar realmente, né, vou me preparar melhor financeiramente para me retornar, certo? Tanto que agora eu retornei, né, com algumas canções, porém cover, né, que eu gosto muito de algumas músicas, algumas canções, né. Então eu gravei algumas, pretendo também já fazer uma gravação de algumas canções que eu já tenho. Bacana. Né? Já está em estúdio, está projetando, está analisando? Estou projetando já, não está no estúdio ainda, né? Mas aí a gente já está negociando para ver um melhor momento já para começar a gravação. Bacana, bacana demais. E esses covers já tá no YouTube, né? Que eu já vi alguns lá e tem mais alguns novos para ser lançado. Então, eu tenho 3 covers, né? Sabrina Broedel no canal do YouTube. Não vou lançar por enquanto agora mais covers por conta da gravação que eu vou fazer. Aí vou fazer a gravação, depois eu volto de novo com os covers, que eu gosto muito, né? São canções que a gente canta, né, nos cultos, no dia a dia, e são canções que marcam a gente, né? Declarar a Deus é tudo que a gente tem para fazer, né? Que a gente crê que existe um Deus para nós. Então, se você se identifica com a canção, às vezes você quer cantar ela, você quer falar para alguém. E, assim, você sabe que tem muitas pessoas querendo ouvir, precisando ouvir aquela canção. Sim. Como que você vai fazer? Verdade. Você vai, faz um cover e grava, se você tem a capacidade, né, de estar gravando ali, grava, ou faz um vídeo no YouTube e canta, né? E eu tenho muitas pessoas, né, que falam, nossa, que canção linda, nossa, tocou a minha vida hoje, esse louvor. E isso é importante, porque não é sobre você, não é sobre a sua voz, é sobre Deus. Tudo é sobre Ele, né? Então, nada ali é para mim. Ai, você canta bem. Ai, é para Deus, entendeu? Verdade. Às vezes a gente nem acha que a gente canta tanto assim, mas assim, a gente dá o nosso melhor, não é para as pessoas ouvirem, é para Deus. E tem momento que a gente passa tanta dificuldade, mas Deus nos usa para curar alguém. Entendeu? Mas às vezes a gente precisa mais da cura do que aquela própria pessoa. Também. Já várias vezes a gente cantar em alguns eventos e eu tava num momento que pensando que não dava mais. Oh Deus, mas você chega no final do culto, você ouve, irmão, muito obrigado. Você ouve aquele feedback, vamos dizer assim, das pessoas que te motiva, te faz ir além. Não posso parar não. Porque tem muita gente que tá observando. Eu costumo falar, tipo assim, nós somos espelho. Eu me espelhei em alguém. Eu lembro que o Daniel Samuel lançava uma música e eu já ia lá, procurava e já queria cantar. E era CD, né? Comprar o CD, eu ouvia na rádio, às vezes eu gravava na fita, aí ensaiava e à noite queria cantar na igreja. O pessoal, que canção é essa e tal? Aí era o Daniel Samuel. E me espelhava. E a gente que está nesse ministério, você já deve ter ouvido isso, que as pessoas se espelham em você, vê como exemplo. Então, por onde a gente for, por onde a gente andar, a gente tem que saber o que fazer, não pode fazer qualquer coisa, porque tem alguém que espelha em você que talvez pode desviar através da má conduta que a gente tem ali no momento. Tem no momento, né, na verdade. Exatamente. Crianças, principalmente, né? Que Sim, assim, a gente acha um público muito sensível e sincero, né? Eu gosto ainda mais muito. Hoje com rede social, né? As notícias correm imediatamente, né? Exatamente. Sabrine, me fala qual foi a sua inspiração, quem você tem, a gente falando de espelho, né? Tem algum cantor que te inspira, que você acha que foi a sua base, assim, para você começar a cantar? Então, quando eu era criança... tinha Shirley Cavalhais, né? A nossa igreja era muito tradicional na época, Assembleia de Deus. Aí era muito tradicional. Uma lenda, Shirley, uma lenda, nossa, cantava aqueles louvores e ela gritava muito e eu tentava acompanhar ela. E minha mãe e meu pai compravam aqueles
Eram vinis ainda na época, nem tinha CD, Bolachão. nem, né? E eu achava um barato quando era novo, aí eu pegava aqueles vinil grandes, colocava lá, que eu tinha aprendido já a usar. Logo eu quero cantar esse louvor hoje à noite na igreja. Aí minha mãe e meu pai sempre me empenhou no meu ministério, né? Mas de início foi ela mesma que me, né, de ouvir ela. Aí depois a Auriette começou também, né, bem jovem. Desculpa te cortar. Apesar de você ter cantado em dupla, igual, vamos dizer assim, um estilo sertanejo, então seu estilo pessoal, vamos dizer assim, não é o sertanejo, ou é? Gosto, nossa, gosto muito, porque na realidade eu sou mais assim de campo mesmo. Aham. Isso me inspira muito, porque, né, é a canção que vem trazendo ali pra gente, né, do campo. Ela toca bem profundo, né? Sim, sim, verdade. Não tem outra explicação. Mas, assim, eu era de interior, eu morava na Bahia, eu era do interior, porém, essas Você é canções. baiana? Sou baiana, Oxente. de Itamaraju, Bahia. E aí, o que chegava pra gente de início mesmo eram essas canções, né? Então, tudo que chegava para quando eu conheci mesmo a canção ela era a Shirley, depois Lauriette, apesar de eu não seguir hoje muito essa levada, né? Mas assim, foi a inspiração que eu tive quando criança, né? Hoje eu já gosto muito, por eu gostar de campo, eu gosto muito da canção, né? Da roupagem sertaneja. Uma pegada, assim. Nossa, é muito boa mesmo. E não sei, sinceramente, assim, penso em gravar alguma coisa, penso igual eu coloco cover, mas eu sempre, né, falo bem assim, se der para colocar uma levada sertaneja, vai ser mais interessante, porque é o que eu gosto, né? Mas cover ainda não tem como colocar muito essa coisa, porque a gente só faz às vezes um voz-violão ou violão. Mais acústico, né? Um piano e tal. Bacana. E você... hoje a gente lança mais álbum não, né? Single, né? Você compõe, você tem alguma composição que já lançou ou pretende lançar, sua mesmo, autoral? Então, eu tenho algumas canções minhas, não lancei ainda, mas pretendo lançar. Né? Já até coloquei já coloquei também até harmonia na música e tudo, mesmo criei, apesar de, assim, eu comecei a tocar violão, mas parei. Aí tudo que a gente não faz com hábito, né, então a gente não vai para frente. Mas assim, eu coloquei, já tá em mente, e na hora que veio a inspiração, eu já comecei a cantar já para poder ela não sumir, né? Aí tem umas 3, 4 lá que eu tenho mesmo. Mas eu tenho, assim, igual do CD que a gente gravou, eu e meu tio, nós temos algumas canções. Tem o Deu Pupo também, que eu gosto muito da levada dele. Né? Tem Samuel Mariano também, que a gente já gravou Samuel Mariano também, né? Samuel Mariano. Foi aquela... O Grande. Grande, linda demais aquela canção. É uma declaração mesmo, ela é ótima. E assim, a gente tem algumas músicas que a gente já adquiriu de alguns compositores. Penso também em colher de alguns compositores, mas eu queria mesmo, assim, alguma minha para... Acho que a composição autoral, assim, também mostra mais a identidade, né? Mostra a identidade, a identidade da exatamente. pessoa. Eu já tive algumas composições, gravei também, mas eu me considero mais cantor do que compositor, porque só Deus. Mas é muito bom você ter essa identidade e saber mesmo o foco, né? Porque o propósito nosso é um só, né? Independente do estilo de música, o propósito nosso é ganhar almas, o nosso alvo é Cristo. Exatamente. A inspiração se vir a inspiração, já prepara, porque depois você esquece. Verdade, tem que gravar logo imediatamente. Hoje a gente tem facilidade de celular na mão, né? Antigamente tinha que escrever para lembrar a melodia depois. Depois, como é que fazia, né? Não dá não, né? Então, me fala aí, igual você falou que tem pretensão desse ano, os projetos aí nesse ano ainda, como é que tá a expectativa? Então, para esse ano ainda, uma das gravações que eu quero fazer para me soltar o single, né? Já começar a abrir a agenda, já quase para o final do ano, porque aí eu estou me adaptando a um outro trabalho agora que eu tenho, né? Tenho projetos também da minha profissão, e não quero abandonar nenhum deles agora, né? E tentar em conjunto, né? Conciliar. Em conjunto, porque agora assim, a gente vai amadurecendo, né? Então a gente vai se organizando.
Então, aí e a gente tem alguns projetos familiares também, algumas coisas, então tem que ser tudo pesado, tudo, né? Tudo sob Porque o meu medida. maior ministério, vale lembrar que é a minha família primeiro. Sim, com certeza. Tem E, que focar. né, quando a gente tem a nossa família estruturada, vai dar tudo certo. Seu ministério, ele é aceito, né? Porque, assim, é bíblico isso, né? Quando o Paulo ele foi separado somente para a obra, Com né? certeza. Então, quando se fala em família, é um ministério. E a gente às vezes esquece, né? Ah, poxa, eu tenho que ficar. Às vezes eu ficava só na igreja, tinha muitos cargos na igreja. E aí, às vezes, minha família ficava em segundo lado. plano. E não é isso, porque para dar tudo certo, a família tem que estar, conciliar juntos. né, em primeiro plano. Verdade, eu sempre procuro estar com a minha esposa, sempre estar junto comigo. E onde eu vou, ela cabe. Se eu não Isso. dá pra mim, não dá pra ela. Então, acho que isso é muito importante. A família, acho que vem sempre em primeiro lugar. Família, Deus, igreja. Eu penso dessa forma. Exatamente. Deus, não falei errado, né? Deus, família e família, igreja. igreja, Desculpa aí. Mas é bom ter esse foco e nunca esquecer disso. Porque se Deus te deu esse ministério, vai ser acrescentado as outras coisas. Eu acho que você não tem que deixar de lado a sua família de maneira alguma. Acho que sempre. Já vi vários exemplos aí de pessoas que focaram no ministério. Deus é meu ministério. E chega no final das contas, esquece de dar valor à família, de dar valor aos filhos, porque tem que crescer e você tem que dar o ensino da palavra de Deus, e às vezes algumas pessoas esquecem. Então, isso fica a dica para você. Não esqueça da sua família. Família às vezes não, vou dizer que é mais importante que o seu ministério. É Deus, família, que é o ministério. A família é o ministério. Falou a palavra certa, exata. Então, jamais esqueça sua família, seu lar, porque é muito importante. Porque muitas pessoas até reclamam, né? Falam, ai, nossa, minha mãe é tão boa na igreja, um exemplo, né? Ou meu pai é tão bom na igreja, mas em casa ele não me entende, ele não me compreende, ele não me instrui. Verdade. Né? Então, vamos fazer diferente, porque essa geração precisa muito. Verdade. Claro que o nosso casamento também, né? Então, com certeza. Pessoal, quero falar para você compartilhar essa live aí, esse podcast. Entra lá no canal no YouTube e se inscreva, como já está no canal do YouTube, né? Também baixa o aplicativo Rede Aze. Você vai lá na sua loja de aplicativo do seu celular e baixa a Rede Aze. Temos muitas canções abençoadas. Em breve vamos ter as gravações aí da Sabrine Broedel. Broedel? Pode falar, Broedel. Desculpa não pronunciar direito. Alemão, você sabe, né, Luiz? Mas benção pura. Em breve vai estar as canções dela lá, talvez mesmo cover, não sei se a questão autoral se pode cover em rádio, né? Mas a gente vai ver essa questão, já está colocando lá também. E segue nas nossas redes sociais, lá no Instagram, Talentos Capixaba ES. Então, você segue lá, compartilha com seus amigos. Sempre a gente vai estar aqui falando do ministério, quem está iniciando, quem já tem bastante tempo também. Então, segue aí, compartilha com seus amigos. Sabrina, eu queria que você falasse, para quem está começando, essa é uma palavra de conforto, uma palavra de ajuda. Talvez tenha alguma pessoa agora precisando de uma palavra de ajuda. Então, com a sua experiência, fala aí, olha para aquela câmera ali, pode ficar à vontade. Então, para você que está começando, você precisa focar no Senhor. É para quem a sua adoração? Vai pensando. Então, Ele vai te sustentar, Ele vai te guiar, Ele vai te dar estratégias para você ir em frente. Agora, se você pensar em agradar a mim, a Josué, ao humano, você não vai conseguir seguir em frente, né? Parar não é uma alternativa, né? Parar, tudo bem, para descansar, para restabelecer as forças, mas jamais desanima do que Deus entregou para você. Tá? Deus ele tem coisas grandes para fazer na sua vida e através de você muitas pessoas podem conhecer o nosso Deus, tá? Então não se esqueça que você é instrumento nas mãos do Senhor, não desista. Aleluia. Então o propósito é esse, não desista, foque no seu objetivo, que com certeza as coisas vão fluir, vai dar tudo certo. Sabrina, estamos chegando no final, passou rápido demais, e deixa suas redes sociais, contato. Sei que em breve vai vir muitas novidades, sua agenda, passa pro pessoal aí, quem quiser convidar você para a igreja, para louvar e adorar o nome do Senhor, pode ficar à vontade. Então, meu Instagram é Sabrine Broedel, né? YouTube também, Sabrine Broedel, Facebook, tudo fácil de achar.
tá? Para agenda, fala com o Luiz, né, meu esposo, 27 998 53 5783. Repete. 27 998 53 5783. Tá? A gente vai atender vocês com muito carinho, todo o respeito que vocês merecem. Benção pura, segue lá nas redes sociais, tem alguns vídeos lá de cover, muito bom, então você já pode curtir, comentar, mandar para os seus amigos, que é aquela canção que você gosta, na voz da Sabrina Broedel. Então, fique à vontade para levar na sua igreja, chama lá nas redes sociais também, e breve, canção autoral, canção inédita, para abençoar a minha, a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Então, muito obrigado, Sabrine, por esse momento aqui de compartilhar um pouco do seu ministério, um pouco da sua experiência. Que Deus abençoe cada vez mais sua vida, sua família. Amém. E muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por aceitar o nosso convite da Rede Ásia do Talentos Capixaba. Amém. Nós que agradecemos também o convite, que Deus continue abençoando a sua vida familiar também, amém, seu ministério. Tá, estamos aí à disposição para um ajudar o outro na parceria. Glória a Deus. Esse foi mais um podcast Talentos Capixaba com a cantora Sabrina Broedel. Então fica ligado nos próximos podcasts. Breve nós estaremos de volta. E compartilha aí com seus amigos, compartilha na família. E segue também lá no Talentos Capixaba ES no Instagram. Então também baixe o aplicativo na sua loja de aplicativo, Rede Ásia, e acompanhe lá as programações. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua noite e até o próximo podcast, se Deus quiser. Um abraço, Deus abençoe.